O início da riqueza está na mente. A riqueza, meu amigo, não começa no seu bolso, mas sim na sua mente. Esta é a verdade que poucos ousam acreditar, e justamente por isso, poucos a experimentam. Vejo muitos homens e mulheres lutando dia e noite, acreditando que o esforço físico é o único caminho para conquistar fortuna. No entanto, observo também que muitos desses, apesar de trabalharem mais horas que os outros, continuam presos à escassez. Por quê? Porque não entenderam que o ponto de partida da riqueza é um estado mental. Antes de qualquer moeda cair em suas mãos, antes de qualquer negócio prosperar, existe um pensamento dominante. Este pensamento, quando carregado de desejo ardente, é capaz de mover montanhas, criar oportunidades invisíveis e abrir portas que pareciam seladas para sempre. Quem controla seus pensamentos, controla seu destino. A mente humana é como um campo fértil. Se você plantar sementes de abundância, regá-las com fé e protegê-las da erva daninha do medo e da dúvida, inevitavelmente colherá prosperidade. Mas se plantar sementes de escassez, queixar-se do que não tem, viver apontando problemas, colherá apenas mais daquilo que teme. É uma lei tão imutável quanto a gravidade. Você atrai o que acredita. Para começar sua jornada, você precisa de clareza absoluta sobre o que deseja. Não basta dizer quero ser rico. É necessário definir um valor, um prazo e, principalmente, um motivo poderoso para buscá-lo. Esse motivo é o que vai mantê-lo em movimento quando os obstáculos surgirem, e eles sempre surgem. A maioria falha não por falta de oportunidade, mas por falta de propósito definido. Imagine um navio no meio do oceano sem destino. Ele pode até se mover, mas estará à mercê das correntes e dos ventos, chegando a qualquer lugar, ou a lugar nenhum. Sua mente funciona da mesma forma. Quando você sabe exatamente onde quer chegar, mesmo as tempestades se tornam aliadas, pois você aprende a usá-las a seu favor. Ao longo de minha vida, estudei centenas de homens que acumularam grandes fortunas. O padrão era sempre o mesmo. Primeiro, eles decidiram mentalmente que seriam ricos. Essa decisão não era um simples desejo, mas um voto silencioso, um compromisso inquebrável com si mesmos. A partir daí, cada ação, cada conversa, cada pensamento era filtrado pela pergunta: isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? E é exatamente isso que você deve começar a fazer hoje. Defina com absoluta clareza qual é a riqueza que deseja criar. Escreva-a, leia todos os dias, sinta com cada fibra do seu ser como será viver essa realidade. Deixe que essa visão se torne tão real na sua mente que o mundo exterior não tenha escolha, a não ser se ajustar a ela. Agora quero que você reflita. Qual é o desejo ardente que vai guiá-lo daqui para frente? Se essa mensagem falou com você, compartilhe sua visão nos comentários e faça parte deste movimento de mentes que se recusam a aceitar a mediocridade. E, se deseja continuar recebendo verdades que podem mudar seu destino, junte-se a nós e acompanhe cada novo capítulo desta jornada rumo à verdadeira riqueza. Como programar sua mente para a abundância? O que você pensa de forma constante se transforma em sua realidade. Essa é uma lei tão implacável quanto a lei da colheita. Você só colhe aquilo que planta. A diferença é que, neste caso, o solo é sua mente e as sementes são seus pensamentos. Muitos acreditam que são vítimas das circunstâncias, que o mundo dita seu destino, quando, na verdade, o que molda cada acontecimento é a forma como eles condicionam seus pensamentos todos os dias. A mente é como um instrumento. Se você afinar para o tom da escassez, perceberá apenas dificuldades, obstáculos e motivos para desistir. Mas, se ajustá-la para a frequência da abundância, começará a identificar oportunidades, ideias e caminhos que sempre estiveram ali, invisíveis para a maioria. Não se trata de magia ou sorte, mas de um filtro mental que determina o que sua atenção enxerga. A programação mental começa pela vigilância dos pensamentos. Observe o que ocupa sua mente durante o dia. São queixas, comparações e medos? Ou são planos, soluções e imagens do que você deseja alcançar?
Uma mente indisciplinada é como um cavalo selvagem. Pode ter força e energia, mas vai correr em direções aleatórias, desperdiçando todo o seu potencial. Se deseja mudar seu destino, precisa assumir o controle deliberado de cada pensamento que aceita. E para isso, há uma prática simples, porém transformadora. Substitua cada pensamento de escassez por uma imagem mental de abundância. Se vier a ideia "eu não posso", troque imediatamente por "eu posso e vou encontrar o caminho". Essa substituição constante reprograma o subconsciente, que por sua vez começará a alinhar suas emoções, decisões e ações com o novo padrão. Outro elemento fundamental da programação mental é o ambiente. As conversas que você ouve, os livros que lê, as notícias que consome e as pessoas com quem convive são como adubos para a sua mente. Alguns fortalecem o crescimento, outros envenenam as raízes. Se deseja colher riqueza, não pode alimentar sua mente com lixo emocional ou pessimismo crônico. Escolha, de forma consciente, quem e o que influencia seus pensamentos. Além disso, crie um ritual diário de visualização. Reserve no mínimo 10 minutos pela manhã e à noite para se imaginar vivendo a vida que deseja. Sinta a emoção como se já fosse real. Veja-se tomando as decisões certas, cercado das pessoas certas, usufruindo dos frutos da sua abundância. Quanto mais vívida e repetida for essa imagem, mais seu subconsciente a aceitará como verdade e passará a trabalhar silenciosamente para torná-la real. Lembre-se, a abundância não é um golpe de sorte, mas uma construção intencional. Você não a alcança por acidente, mas por meio de um treinamento diário de sua mente. É um trabalho silencioso, que ninguém vê, mas que prepara o terreno para que, quando as oportunidades surgirem, você esteja pronto para aproveitá-las. Quando você compreender que a mente é a fábrica de toda a riqueza, vai parar de buscar respostas fora e passará a moldar por dentro o mundo que quer viver. Essa é a verdadeira revolução. O poder invisível da autossugestão. Existe uma ponte invisível entre o que você pensa conscientemente e o que o seu subconsciente aceita como verdade. Essa ponte chama-se autossugestão. É o mecanismo pelo qual você alimenta sua mente com ideias, imagens e comandos que, repetidos vezes suficientes e com emoção suficiente, passam a ser reconhecidos como realidade pela sua própria consciência interna. É assim que você cria, por dentro, as condições para que a realidade externa se ajuste ao seu desejo. O subconsciente não julga, não questiona e não distingue o que é verdadeiro do que é falso. Ele simplesmente aceita o que lhe é entregue repetidas vezes. É como o solo que não decide se vai germinar um trigo ou uma erva daninha. Ele apenas faz crescer o que foi plantado. Por isso, se você repete constantemente palavras de derrota, "não posso", "não dá certo para mim", as coisas são difíceis. Seu subconsciente aceita essas ideias e cria comportamentos que confirmam exatamente isso. Por outro lado, se você planta diariamente "eu posso", "eu mereço", "a prosperidade flui para mim", a colheita será totalmente diferente. A autossugestão funciona melhor quando é feita de forma intencional e emocional. Não basta repetir mecanicamente palavras positivas, como quem recita uma lista sem emoção. É preciso sentir cada frase como se fosse um fato presente, como se já estivesse vivendo aquela realidade. A emoção é o combustível que grava profundamente a ideia no subconsciente. Napoleon Hill ensinava que você deve escrever, com clareza absoluta, o objetivo financeiro que deseja, o prazo para conquistá-lo e o que está disposto a dar em troca. Depois, ler essa declaração em voz alta ao acordar e antes de dormir, sentindo intensamente como será sua vida quando isso se tornar real. Essa prática simples, mas poderosa, reprograma seu filtro mental de forma que você passe a notar, quase instintivamente, caminhos, ideias e pessoas que o aproximam de sua meta. A autossugestão também deve ser protegida de interferências externas. De nada adianta passar 5 minutos por dia repetindo afirmações de abundância se o resto do dia é gasto ouvindo reclamações, absorvendo notícias negativas
ou cercado de pessoas que zombam de seus sonhos. Seu subconsciente é influenciado 24 horas por dia e cada estímulo conta. Você deve, portanto, criar um ambiente que favoreça a nutrição constante de ideias positivas. Outro ponto essencial: a autossugestão não é apenas verbal. As imagens que você vê, as músicas que ouve, os lugares que frequenta e até a postura do seu corpo comunicam mensagens ao seu subconsciente. Se você se vê constantemente em ambientes de escassez, sua mente grava essa sensação como normal. Por isso, sempre que possível, coloque-se em contato com símbolos de abundância. Visite lugares prósperos, leia sobre histórias de sucesso, interaja com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Ao dominar a autossugestão, você se torna o arquiteto da sua realidade interna. E quando a realidade interna muda, o mundo externo não tem escolha a não ser refletir essa mudança. É uma lei silenciosa, mas infalível. Como eliminar o medo que bloqueia sua prosperidade? Nenhuma força interna é mais destrutiva para a criação da riqueza do que o medo. Ele é invisível, silencioso e muitas vezes tão sutil que você nem percebe sua presença. No entanto, está ali, influenciando suas decisões, sabotando suas ações e fazendo-o recuar justamente nos momentos em que deveria avançar. Não importa quão brilhante seja o seu plano ou quão grande seja seu talento, se o medo governa sua mente, ele o manterá prisioneiro. Ao longo de minhas pesquisas, identifiquei 6 medos básicos que afetam praticamente todas as pessoas. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Entre todos, o mais destrutivo para a prosperidade é o medo da pobreza, pois ele paralisa a imaginação, mata a ousadia e o impede de tomar as decisões necessárias para crescer financeiramente. O medo da pobreza faz você pensar pequeno, faz com que recuse oportunidades, evite riscos calculados e se agarre desesperadamente ao pouco que tem, em vez de buscar o muito que poderia conquistar. Ele se disfarça de prudência ou bom senso, mas na realidade é apenas um disfarce para a insegurança. Como eliminar esse inimigo silencioso? O primeiro passo é reconhecê-lo. Você não pode vencer algo que finge não existir. Observe suas decisões. Você está deixando de agir por falta de informação real ou por puro receio do que pode dar errado? Se for o segundo caso, o medo está no comando. O segundo passo é substituir o medo pela fé. Não apenas a fé espiritual, mas a fé em si mesmo, nas suas capacidades e no processo de construção da riqueza. Fé e medo não podem coexistir. Quando você fortalece uma, enfraquece a outra. E a melhor maneira de fortalecer a fé é através da repetição de pensamentos positivos, do contato com pessoas que já venceram e da ação constante, mesmo que pequena. O terceiro passo é agir rapidamente diante das oportunidades. O medo se alimenta da hesitação. Quanto mais você demora para agir, mais espaço dá para que as dúvidas se multipliquem na sua mente. Muitas fortunas foram perdidas não por decisões erradas, mas por decisões que nunca foram tomadas. Também é essencial controlar as influências externas. O medo é contagioso. Uma única conversa com alguém negativista pode plantar sementes de dúvida que, se não forem arrancadas rapidamente, crescerão e sufocarão sua coragem. Cerque-se de pessoas que encorajam, não que desencorajam. Por fim, cultive diariamente uma visão clara do que quer. Quando sua mente está ocupada visualizando e planejando um futuro próspero, ela não tem espaço para nutrir imagens de fracasso. A clareza de propósito é como uma luz que dissipa as sombras do medo. Lembre-se, o medo só tem poder sobre você enquanto você o permite. Quando decide enfrentá-lo, ele começa a perder força. E quanto mais você age apesar do medo, mais corajoso se torna. O segredo de transformar desejo em dinheiro. Tudo o que existe no mundo físico começou primeiro como um pensamento. A ponte que liga esse pensamento à realidade é construída com um único material, o desejo ardente. Desejo comum é fraco demais para criar riqueza.
É passageiro, se dissipa diante da primeira dificuldade, mas o desejo ardente é inabalável, quase uma obsessão positiva, capaz de manter você em movimento quando todos os outros desistem. Transformar desejo em dinheiro exige mais do que querer. É preciso planejar, agir e ajustar constantemente. E para isso, existem etapas claras. Primeiro, defina exatamente o que quer. Quero ser rico é vago. Seja específico. Quanto dinheiro? Em quanto tempo? De que maneira pretende obtê-lo? Essa clareza é o que permitirá ao seu cérebro trabalhar de forma direcionada, filtrando oportunidades e soluções que o aproximem do objetivo. Segundo, determine o que você está disposto a dar em troca. Muitos desejam receber sem oferecer nada, mas a vida não funciona assim. Riqueza é o resultado de troca de valor. Pergunte-se: que habilidades, produtos, serviços ou ideias posso oferecer que resolvam problemas de outras pessoas de forma única? Quanto mais valor você entregar, mais riqueza receberá. Terceiro, elabore um plano detalhado. Não espere ter o plano perfeito para começar, pois ele nunca virá pronto. Comece com o que tem, onde está, e refine ao longo do caminho. A ação constante é mais poderosa que a espera interminável. Quarto, alimente diariamente seu desejo com imagens mentais vívidas do objetivo alcançado. Leia sua meta em voz alta. Sinta a emoção como se já tivesse conquistado. Essa prática cria uma energia interna tão forte que começará a atrair circunstâncias e conexões que pareciam impossíveis. Quinto, elimine a influência dos que dizem que não é possível. O desejo é como uma chama. No início, é frágil e pode ser apagado por uma única rajada de vento. Proteja-o de críticas, zombarias e opiniões limitadas, principalmente enquanto ainda está construindo sua base. E por fim, persista. Muitos estão a poucos passos do sucesso quando desistem. A vida testa a força do seu desejo antes de entregá-lo a você. Se passar no teste, a recompensa virá. A diferença entre os que apenas sonham e os que realizam está na intensidade do desejo e na disposição para agir. É assim que pensamentos se tornam ouro. Se esta mensagem despertou algo em você, quero que compartilhe nos comentários qual é o seu desejo ardente e o que está disposto a dar em troca para realizá-lo. E se quer continuar recebendo ideias que transformam mente em riqueza, siga acompanhando cada novo capítulo desta jornada, criando alianças que multiplicam resultados. Nenhum homem que construiu uma grande fortuna o fez completamente sozinho. Existe uma força invisível, mas incrivelmente poderosa, chamada Mastermind, uma aliança entre duas ou mais pessoas que trabalham em harmonia para um objetivo definido. Quando mentes se unem de forma coordenada e positiva, criam uma terceira mente, uma inteligência coletiva, capaz de produzir ideias, soluções e resultados que nenhuma delas alcançaria isoladamente. Muitos imaginam que o sucesso é um jogo solitário, onde a única vitória possível é aquela conquistada com esforço individual. Essa visão é limitada. A verdade é que, ao se cercar das pessoas certas, você multiplica sua capacidade de pensar, agir e conquistar. Um só homem pode ver apenas um ângulo de um problema. Um grupo alinhado pode enxergar de todos os lados ao mesmo tempo. A chave para criar um mastermind eficaz está na qualidade das pessoas que você escolhe. Não basta reunir amigos ou conhecidos. É preciso selecionar indivíduos com habilidades complementares às suas, caráter sólido e, principalmente, uma mentalidade alinhada com seus valores e objetivos. Um só membro com espírito negativo pode contaminar todo o grupo. Outro elemento vital é a harmonia. O Mastermind não é um espaço para disputas de ego ou competição destrutiva. É uma união de propósitos, onde cada um entende que o sucesso do outro contribui para o sucesso de todos. É essa sintonia que cria a energia invisível que impulsiona todos para frente. Um mastermind também exige compromisso e regularidade. Reuniões esporádicas ou conversas superficiais não produzem resultados profundos. É necessário criar o hábito de compartilhar ideias, revisar planos e prestar contas do progresso.
Essa troca constante mantém todos no grupo em movimento, evitando a estagnação. Ao longo da história, todos os grandes líderes e empresários de destaque formaram alianças estratégicas. Homens como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison cercaram-se de mentes brilhantes e dispostas a contribuir para algo maior. Cada um desses grupos se tornava uma fonte de inspiração, encorajamento e, acima de tudo, soluções práticas para problemas complexos. Se você deseja acelerar sua jornada rumo à riqueza, comece identificando quem poderia fazer parte do seu mastermind. Busque pessoas que não apenas tragam ideias, mas que também sejam capazes de abrir portas, apresentar contatos e compartilhar experiências que encurtem seu caminho. E lembre-se, você também deve contribuir com valor para o grupo. Uma aliança só é sustentável quando todos se beneficiam. Quando duas ou mais mentes se unem com um propósito definido, a energia gerada é tão real quanto a eletricidade. E, assim como a eletricidade pode acender uma lâmpada ou movimentar uma máquina, essa energia pode acender novas ideias e movimentar planos em direção à concretização. Persistência, a ponte entre o sonho e a realidade. A maioria das pessoas desiste muito antes de alcançar qualquer grande objetivo. Não é a falta de talento que as impede. Não é a ausência de oportunidades. É a falta de persistência. Essa é a virtude silenciosa que separa o sonhador do realizador, o curioso do comprometido. Persistência é continuar avançando quando o entusiasmo inicial desaparece e as dificuldades parecem insuperáveis. Os que conquistaram riquezas duradouras têm algo em comum: a recusa absoluta em desistir. Thomas Edison tentou mais de 10.000 vezes antes de criar uma lâmpada funcional. Henry Ford enfrentou falências e zombarias antes de transformar a indústria automobilística. Andrew Carnegie, antes de se tornar um magnata do aço, começou como um simples telegrafista. Em cada história de sucesso, existe uma fase de fracasso aparente, onde a maioria teria abandonado o sonho. Eles não. A persistência não é apenas insistir cegamente, ela exige adaptação constante. Persistir não é bater na mesma porta indefinidamente, é aprender a encontrar outra entrada quando aquela se mantém fechada. Significa ajustar estratégias, melhorar habilidades, buscar novas alianças e continuar se movendo em direção ao mesmo objetivo, mesmo que o caminho mude. O maior teste de persistência ocorre quando o resultado demora a aparecer. É fácil manter o foco nos primeiros dias, quando a empolgação é alta. Mas quando os meses passam sem grandes avanços, quando as contas apertam e as críticas se multiplicam, é nesse momento que a persistência decide quem será lembrado e quem será esquecido. Para desenvolver essa virtude, você precisa de um propósito ardente, algo tão importante que vale a pena suportar desconforto, cansaço e até humilhação temporária. Sem esse propósito, qualquer obstáculo parecerá um motivo para parar. Com ele, cada obstáculo se torna apenas uma etapa do caminho. Outro pilar da persistência é a autoconfiança. Se você duvida constantemente de si mesmo, qualquer contratempo parecerá uma prova de que não vale a pena continuar. Por isso, deve alimentar diariamente a crença na sua capacidade de aprender, crescer e conquistar. E talvez o mais importante, cerque-se de pessoas que encorajem sua persistência. Sozinho, é fácil desanimar, mas quando está inserido em um grupo que acredita nos mesmos valores, cada vitória, por menor que seja, serve como combustível para seguir adiante. A persistência não garante que você nunca falhará, mas garante que cada falha será apenas temporária. E no fim, o sucesso sempre chega para aqueles que se recusam a parar. A força invisível da fé é a substância invisível que transforma ideias em realidades. Não falo aqui apenas da fé religiosa, embora essa seja uma de suas formas mais poderosas, mas da fé como uma convicção inabalável de que algo vai acontecer, mesmo quando todas as evidências parecem apontar o contrário. Fé é acreditar antes de ver. É agir como se já tivesse recebido aquilo que deseja, mantendo firme o propósito, sem se deixar abalar pelo que os olhos veem ou pelos ouvidos ouvem.
Sem fé, qualquer plano, por mais brilhante que seja, sucumbe à primeira dificuldade. É ela que sustenta a persistência, que alimenta o desejo e que mantém viva a chama da ação. Fé e medo não podem habitar a mesma mente. Onde um entra, o outro é expulso. Se você quer prosperar, precisa aprender a cultivar diariamente esse estado mental. Mas como se constrói a fé? Não é algo que se compra ou que se recebe por sorte. Fé é desenvolvida pela repetição constante de pensamentos positivos e pela visualização vívida do seu objetivo. Quanto mais você imagina e sente como será viver a realidade que deseja, mais sua mente aceita essa visão como possível. E quando o subconsciente aceita, ele começa a agir silenciosamente para materializá-la. A fé também se fortalece pela ação deliberada. Não adianta apenas acreditar. É preciso mover-se em direção ao que deseja, mesmo que os passos pareçam pequenos. Cada ação, por menor que seja, é um voto de confiança no futuro que você está construindo. E à medida que você age, começa a colher resultados. E esses resultados, por sua vez, reforçam ainda mais sua fé. Outro elemento essencial é a influência externa. Assim como o medo é contagioso, a fé também é. Estar perto de pessoas que acreditam, que vivem com esperança e propósito, fortalece sua própria convicção. Por outro lado, conviver constantemente com céticos e derrotistas mina silenciosamente a sua confiança. Fé também é saber esperar. Nem todas as sementes germinam no mesmo tempo. Algumas ideias precisam amadurecer no terreno invisível da vida antes de se manifestarem no mundo físico. Impacientes arrancam a semente antes que ela brote, declarando que não funciona. Mas aqueles que mantêm a fé regam, protegem e aguardam. E quando o tempo é certo, colhem. Se você deseja criar riqueza, desenvolva a fé de que ela já é sua, ainda que não possa vê-la agora. Essa certeza silenciosa cria uma energia que atrai recursos, pessoas e oportunidades. A vida parece conspirar a favor dos que se recusam a duvidar. Como reprogramar suas emoções para o sucesso? A mente não age isoladamente, ela está profundamente conectada às suas emoções. Se você deseja mudar sua realidade financeira, precisa aprender a dominar e reprogramar suas emoções, pois são elas que influenciam suas decisões, comportamentos e até sua saúde física. Emoções desequilibradas podem sabotá-lo silenciosamente, enquanto emoções positivas fortalecem sua coragem e criatividade. Imagine suas emoções como um leme que direciona seu barco mental. Se o leme estiver instável, sua embarcação vai navegar sem rumo, perdendo o controle diante das ondas dos desafios. Mas, se você aprende a estabilizá-lo, mesmo as tempestades mais intensas serão enfrentadas com confiança. Um dos primeiros passos para reprogramar suas emoções é identificar as emoções negativas que o bloqueiam. Medo, ansiedade, raiva, culpa e insegurança são os mais comuns e impedem que você pense claramente ou haja de forma estratégica. Reconhecer que você está sentindo essas emoções não é fraqueza, mas sim o primeiro passo para a transformação. Depois você precisa substituir essas emoções destrutivas por emoções construtivas, como confiança, esperança, coragem, gratidão e alegria. Como fazer isso? Uma ferramenta poderosa é a prática da autossugestão emocional. Ao repetir pensamentos positivos com emoção verdadeira, você começa a criar novas conexões neurais que dão força a esses estados positivos. Outra prática essencial é a visualização emocional. Não basta imaginar mentalmente o sucesso, você precisa sentir a emoção da conquista, a satisfação de ter realizado seu objetivo, a paz de espírito da abundância. Essas emoções gravadas na mente servem como ímãs que atraem as circunstâncias e pessoas compatíveis. Controlar suas emoções também significa aprender a reagir de forma consciente diante das adversidades. O ser humano não pode evitar todos os problemas, mas pode escolher como responder a eles. Em vez de reagir com raiva ou desânimo, treine sua mente para buscar soluções, aprender com os erros e manter o foco no objetivo maior. Lembre-se, as emoções negativas têm prazo de validade.
Elas só permanecem enquanto você lhes dá atenção. Quando você decide focar no positivo, essas emoções perdem energia e desaparecem. Por fim, cerque-se de ambientes e pessoas que reforcem as emoções construtivas. Uma rede de apoio positiva é um dos maiores trunfos para manter a mente e o coração alinhados com o sucesso. Ao aprender a reprogramar suas emoções, você estará não apenas preparado para enfrentar os desafios da jornada rumo à riqueza, mas também será capaz de desfrutar do processo com mais equilíbrio, clareza e motivação. O legado da riqueza mental. Quando você entende que a verdadeira riqueza começa na mente, compreende que o maior legado que pode deixar não são bens materiais, mas a mentalidade que construiu para alcançar tudo aquilo. A riqueza mental é o alicerce sólido sobre o qual se ergue qualquer fortuna, e é ela que permanece, mesmo quando o dinheiro vai e vem. A mentalidade dos milionários não é um segredo guardado por poucos, mas uma coleção de hábitos, crenças e atitudes que podem ser aprendidas e cultivadas por qualquer pessoa disposta a investir em si mesma. O segredo está em pensar e agir de forma consistente com o sucesso, mesmo antes de ele se manifestar. Esse legado se traduz em coragem para enfrentar o desconhecido, resiliência para persistir diante das derrotas e sabedoria para aprender com cada experiência. É a habilidade de manter o foco no que importa, mesmo quando as distrações e os obstáculos aparecem. E, acima de tudo, é a disposição para servir, criando valor real para o mundo. Ao desenvolver essa mentalidade, você não apenas transforma sua vida financeira, mas também inspira aqueles ao seu redor. Seus familiares, amigos e até mesmo desconhecidos serão tocados pelo exemplo da sua determinação e visão. Lembre-se, riqueza verdadeira não é apenas acumular bens, mas criar um impacto duradouro, uma transformação interna que ultrapassa gerações. O que você pensa e sente hoje é o que suas futuras gerações herdarão, seja em forma de exemplos, ensinamentos ou legado material. Se você está pronto para se tornar o arquiteto do seu destino financeiro e deixar um legado poderoso, comece agora mesmo a aplicar esses princípios em sua vida. Não espere por um momento perfeito, porque ele nunca chegará. O momento é este. Conte para nós nos comentários qual legado mental você quer construir e como pretende aplicar tudo o que aprendeu até aqui. E se ainda não faz parte desta jornada, inscreva-se para não perder nenhuma lição que pode transformar sua mente e sua vida. A verdadeira riqueza começa dentro de você. Cultive-a com sabedoria e veja seu mundo se transformar.